Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Mais um videozinho para a gente estar podendo trocar algumas ideias. Então, na verdade, hoje eu tenho dois pensadores que eu particularmente gosto muito das contribuições que os dois trazem. Um filósofo, Heráclito, e um sociólogo, o Zygmunt Bauman. Mas qual a relação entre esses dois pensadores, que cada um na sua área de atuação são tão expressivos, são tão importantes e com um decurso de tempo tão grande entre eles? Bom, é isso que eu quero discutir com vocês a partir de agora. Então, primeiro a gente precisa compreender as ideias do Heráclito, já que numa relação temporal ele vem primeiro para nós do que o Bauman. E o Heráclito, inicialmente, nós precisamos discutir uma frase que é clássica dele. O Heráclito faz a seguinte colocação para nós: nós não podemos nos banhar duas vezes em um mesmo rio, pois quando imergimos, as águas não são mais as mesmas. E o que está por trás dessa metáfora? Bom, o rio, na verdade, somos nós. Então, nós nunca realizamos, por mais parecido que seja uma situação, uma determinada coisa, duas vezes da mesma maneira. Porque já foi, já passou, não tem como a gente realizar exatamente como foi da primeira vez. Isso é uma questão de adaptação, de modificação que ele traz para nós. Essa mudança que ela é sempre constante, já que nós somos uma sociedade contemporânea. Bom, a época do Heráclito, nem tanto, mas como nós fazemos essa releitura para os dias de hoje, ela continua sendo super válida, super atual. Bom, e isso que ele fala de mudança, de adaptação, ele habituou chamar de devir. Mas para que a gente consiga de fato compreender toda essa ideia do devir, nós precisamos fazer uma relação que ela é bem clássica dentro da filosofia, que é a relação ser e devir. O ser, ele fica a cargo do Parmênides. E o Parmênides, ele traz para nós que nós somos uma sociedade estática, uma sociedade fixa, e os indivíduos que acompanham na mesma medida. Então, Parmênides, ele traz para nós que não é possível acontecer nenhum tipo de modificação, nenhum tipo de transformação no contexto social, porque as coisas elas estão sempre permanentes. Então não tem como eu passar por nenhum processo de mudança, de transformação significativo dentro dessa sociedade que é estruturada no ser, porque o ser é permanente, o ser não traz nenhuma abertura de modificação para nós. Como uma resposta ao ser, nós temos o devir do Heráclito. E o devir é exatamente essa resposta que o ser precisa. Através do devir, o Heráclito ele coloca para nós toda a capacidade de modificação e de adaptação que o meio social possibilita. Então, nós que vivemos em sociedade, nós não somos estáticos. A sociedade não é estática, a sociedade não é fixa, porque nós passamos por uma série de mudanças, por uma série de adaptações ao longo da nossa existência. E a sociedade, que ela está num processo sempre constante de desenvolvimento, não é diferente. Se a sociedade ela está sempre em busca de melhor, está sempre se desenvolvendo, não tem como ela se manter estática. As modificações, as adaptações, elas fazem parte de um processo natural. Então, nós que vivemos em sociedade, não tem como nós falarmos que a nossa sociedade é uma sociedade estruturada no ser, porque não faz sentido para nós. Já que o desenvolvimento é um processo ininterrupto, modificações elas vão acontecer uma hora ou outra. E nós, enquanto membros dessa sociedade, como produtos do meio, cabe a nós nos adaptarmos àquilo que vai acontecendo no espaço no qual nós vivemos. Isso nos remete lá à biologia, que nós temos a questão da natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, nós estamos em um processo de transformação constante. Então, cabe a nós o melhor meio de nos adaptarmos aos fatos que vão surgindo para nós.
Esse é o ponto que liga o Heráclito ao Bauman. O que o Heráclito denominou devir, o Bauman ele traz para nós como sociedade ou modernidade líquida. E o que seria essa modernidade ou essa sociedade líquida? O Bauman ele faz a seguinte colocação para nós: abandonai toda esperança de totalidade, vós que entrais em um mundo de modernidade líquida. Mas o que significa abandonar toda esperança de totalidade? Abandonar toda esperança de totalidade, nós podemos fazer uma releitura da questão do ser. Então nós precisamos deixar de lado o ser, porque não tem mais como nós sermos estáticos, permanentes. Não, nós somos uma sociedade contemporânea. Nós passamos por uma série de modificações, por uma série de adaptações ao longo da nossa existência. Então não tem como mais permanecer no ser. Nós somos uma sociedade que pertence ao devir. A modernidade líquida, ela é o devir. Porque nós, na perspectiva do Bauman, nós passamos por uma série de processos no decorrer da nossa existência, assim como o Heráclito já colocou para nós. Então, abandonar a esperança de totalidade é saber que, em um determinado momento, todas as coisas podem mudar por completo. Porque o que nós temos é uma expectativa de um resultado final. Mas o que vai acontecer nesse decurso de tempo, daquilo que eu espero, até que eu possa vislumbrar o resultado final, não tem como a gente prever o que vai acontecer no meio do caminho. Então, por isso que nós somos uma sociedade líquida e vivemos tempos de modernidade líquida. Porque a qualquer tempo as coisas podem se transformar, nós mesmos passamos por uma série de transformações, de adaptações ao longo da nossa vida, nós mudamos alguns dos nossos conceitos, nós mudamos as nossas perspectivas, então não tem como mais nós permanecermos no ser. Então nós somos pessoas que pertencemos a essa nova sociedade, essa sociedade agora sim contemporânea, que é essa sociedade que ela faz parte dessa mudança sempre constante, sempre muito marcante, e nós temos que nos encaixar, que nos adaptar a esses percursos que nós vamos fazendo ao longo da nossa vida, porque nós nunca sabemos, temos precisão 100% de tudo que nós vamos realizar. Nós temos uma ideia, e essa ideia ela pode sofrer variações ao longo do caminho, que é a modernidade líquida, o devir, toda essa capacidade de transformação e de adaptação que nós temos, tá bom? Bom, espero que vocês tenham compreendido esse link que existe entre o Heráclito e o Bauman, que é basicamente essa questão de modernidade líquida, do devir, que são essas mudanças que nós passamos ao longo da nossa vida, são essas transformações que vão nos moldando enquanto sociedade, porque nós não precisamos manter o mesmo ponto de vista sobre as coisas indeterminadamente. Isso é o legal dessa nossa modernidade líquida, porque nós, de acordo com as situações que vão nos sendo apresentadas, nós podemos mudar a nossa perspectiva, nós podemos enxergar as coisas sobre um outro ângulo, e são exatamente essas mudanças de perspectiva, essas mudanças de visão que vão compondo e vão moldando a sociedade. Até porque, na visão do Bauman, nós não fomos feitos para nenhum tipo de relação eterna, nenhum tipo de relação que ela seja imutável. Nós não somos feitos para viver em uma sociedade estruturada no ser, porque nós precisamos do nosso próprio desenvolvimento estar em um processo sempre constante de modificação, porque nós precisamos conhecer das coisas que estão ao nosso redor. E se a gente mantém o mesmo ponto de vista sempre irredutível, não tem como esse processo acontecer. Para esse processo acontecer, é preciso que a gente seja maleável, é preciso que a gente tenha uma certa flexibilidade. Bom, o que eu tinha para falar para vocês nesse vídeo é isso, espero que vocês tenham gostado.